Eu, professor Ricardo Marcílio, não estou usando o fundo eleitoral para fazer minha campanha. E acho que seria bastante antiético da minha parte se eu usasse, pelo menos da maneira como é hoje. Ah, entendi, o Ricardo ele é contra fundo eleitoral, ele acha que as pessoas têm que se financiar e não sabe que os mais ricos vão ser... Calma, calma, né? Eu entendo que essa questão de financiamento de campanha é um problema extremamente complexo e, portanto, a resposta não pode ser simples e rápida, porque senão ela seria errada. Tem que ser uma resposta complexa também. Vamos entender por que eu não concordo com o modelo atual, né? A grande justificativa da gente fazer um fundo de financiamento público de campanha é a democratização do acesso à política. E é fato, né, pessoal? A gente pega as principais democracias do mundo, França, Reino Unido, Estados Unidos também, México, enfim. Todos eles têm um financiamento público de campanha, por quê? Se a gente deixa só o financiamento privado, é natural, primeiro, que ideologias mais mercadológicas consigam se divulgar mais do que outras. Vamos pegar na prática, né? Um cara que é mais liberal, tal, beleza. Esse cara vai ter um financiamento de grandes empresários, porque é um tipo de política que agrada esse grande empresário. Agora, um cara que defenda, sei lá, o comunismo, o socialismo, qualquer coisa, muito dificilmente ele vai ter acesso a grandes financiamentos. É uma ideologia que é menos mercadológica. Outro ponto. O cara que tem mais contatos com o empresário, o cara que é, sei lá, agricultor, oligarca, etc., esse cara vai conseguir o financiamento. Agora, para a pessoa que não tem uma rede de contatos para conseguir esse financiamento, ele é muito mais difícil, tá? Então, uma campanha, ela é cara de ser feita. Você conseguir propagar suas ideias, pô, ainda mais uma campanha para deputado estadual ou deputado federal, que pega no estado como um todo, ela é cara e precisa de algum tipo de financiamento, tá? Só que, da maneira como é feito hoje no Brasil, vocês têm que entender que o que está sendo feito não é uma democratização do acesso à vida política. É uma elitização ainda maior do que já acontece à vida política. Vamos ser sinceros aqui, ó, eu e você. Sabe quem aprovou esse recente aumento do fundo eleitoral para 5,1 bilhões de reais? Foi o atual Congresso. Você realmente pensa que os nossos deputados federais, que os nossos senadores, eles estão a fim de fazer com que populações que não têm acesso à vida política ainda consigam roubar suas vagas? Seja sincero comigo, eles aprovaram pensando na democratização do acesso? Para, né, pessoal? Então vamos lá, ó, vamos tentar combater esses argumentos. Primeiro, realmente vários países, as principais democracias, têm um financiamento público de campanha. Só que com certeza não é o valor de 5,1 bilhões. Ah, professor, mas o Brasil é gigantesco e tem 220 milhões de habitantes. Concordo. Mas mesmo proporcionalmente falando, o gasto brasileiro é muito maior do que as outras democracias. Muito maior. Ainda mais pensando que o Brasil é um país subdesenvolvido. A gente está falando, por exemplo, de um gasto de 5,1 bilhões, enquanto o saneamento tem menos de 500 milhões por ano. Você não acha um escárnio isso? Você não acha ridículo fazer isso com a população brasileira? Cara, na minha cabeça não passa um deputado federal, deputado estadual gastando 2 milhões, 2 milhões e meio para divulgar sua campanha, enquanto tem população miserável, enquanto falta política pública de habitação, de saneamento, coisas básicas para o mínimo de qualidade de vida para uma população, tá? Outro ponto. Ah, professor, mas democratiza o acesso. Será mesmo? Como que é feito hoje? Para saber quanto que cada partido vai receber de fundo eleitoral, depende do número de deputados federais que esse partido tem na Câmara. Então, por exemplo, partidos gigantescos como União Brasil, PT, etc., eles recebem um bolo maior do fundo eleitoral. Só que esse bolo fica na mão do presidente do partido. E aí o presidente do partido ele tem um poder gigantesco, porque ele pode repassar esse fundo eleitoral para quem ele acha mais conveniente. Quem ele acha mais conveniente? O cara que tem mais chance de ser eleito. Então, o cara que já é deputado ou o cara que já é conhecido. Existem exceções, mínimo do mínimo, né? Mas, de maneira geral, o cara que já tem uma condição financeira para conseguir se sustentar ou para conseguir o financiamento privado da sua campanha. De novo, né? Quem aprovou isso? O atual Congresso. O atual Congresso não ia fazer um projeto para disseminar, para aumentar a chance de quem ainda não é eleito. Para vocês terem uma noção dos dados, hoje, 90% do fundo eleitoral foi para sustentar somente 3% das candidaturas. Pois é. Então, ao invés da gente estar democratizando o acesso à vida política, a gente está elitizando ainda mais o acesso à vida política. E lembrando que o dinheiro dos impostos, ele vem principalmente da população mais pobre. Então, na prática, é o Robin Hood às avessas. A gente está pegando o dinheiro da população mais pobre para sustentar a campanha eleitoral de candidatos que já poderiam ser eleitos com financiamento privado e aumentando ainda mais a diferença. De verdade, qualquer partido. Vê o cara que não é conhecido, vê o cara que não é político, vê se esse cara teve, quanto que ele teve de fundo eleitoral em relação ao cacicão do partido, em relação ao cara que já é deputado. É um escárnio, é uma elitização, é uma segregação ainda maior da vida política.
Ah, professor, mas você está contestando aí os 5,1 bilhões? Se a gente tirar isso, não vai solucionar o saneamento, não vai solucionar a saúde, a educação. Eu concordo. Da mesma maneira que se eu entrasse para a vida política, quando eu entrar, eu poderia receber também auxílio moradia, poderia receber vários auxílios, teria uma verba de gabinete gigantesca, e eu poderia gastar tudo isso, né? Isso não ia fazer as contas públicas do Brasil ficarem ruins. Mas será que seria ético fazer isso? Só porque não atrapalha, porque é uma coisa pequenininha. Poxa, vários pequenininhos fazem um grandão. Eu vou entrar para a vida política, para a vida pública, e eu tenho que agir pelo menos de maneira ética. Então, eu afirmei um compromisso comigo mesmo, teria sim direito a fundo eleitoral, mas eu resolvi não aceitar, porque da maneira que é hoje, elitizando o acesso à vida política, e enquanto o Brasil tem problemas gravíssimos de saneamento, saúde, educação, ficar gastando 5,1 bilhões para fazer santinho e divulgar campanha, cara, desculpa, mas eu não concordo, ok? O que você pensa sobre isso? Você acha que, da maneira que é hoje, vale a pena o fundo eleitoral, o fundo público, financiamento público de campanha? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião. Claro, pessoal, de maneira bastante respeitosa, tá bom? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Ah, e vote em mim também, né? Ricardo Marcílio, 23333.